Então, peguem lá suas Bíblias e nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus hoje. Mateus, capítulo 14, né, que lá no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. E o 14, o versículo 14, lembra que eu expliquei para vocês, que é o númerozinho maior que tem, tá? E deixa eu ver aqui no versículo, vamos começar no versículo 22, que é o númerozinho menorzinho que tem lá, tá? Vamos lá, então, vou esperar um pouquinho para vocês acharem. Senhor, meu Deus, eu me coloco diante de Ti agora, Pai, e eu te peço que Tu me use, Senhor. Use nas Tuas mãos, Pai. Que não seja mais eu agora, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo me guiando, meu Deus. Eu sou apenas uma serva, Senhor, ao Teu dispor. Usa-me grandemente nas Tuas mãos. Abra o entendimento, abra os olhos, abra o coração espiritual, abra a mente espiritual de cada um que vai ouvir essa palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, então? Na minha Bíblia diz assim o título, Jesus anda em cima da água. Talvez quem estava com a gente semana passada vai dizer assim, lá vem a Adriana com água de novo. Mas foi o que eu senti, durante a semana, orando, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra, porque eu não venho para cá assim, eu não abro a Bíblia e digo, hoje eu vou contar essa história aqui. Não. Eu me coloco na presença do Senhor, eu oro e eu peço para Deus que Ele me mostre, né, que Ele me dê a direção. Então, é assim que eu venho. E foi o que Ele me trouxe. Foi, de novo, a palavra falando de água. E, né, não sei se vamos entender, eu não entendi, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Então, a palavra do Senhor nos diz assim. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, calma, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está? E Jesus disse, venha, Pedro. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou, socorro, Senhor, socorro, eu vou me afogar. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e segurou Pedro. E lhe disse, como é pequena a tua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, realmente, de fato, é o Senhor, é o Filho de Deus. Amém? Então, eu já ouvi muitas pregações sobre essa palavra. Eu já ouvi de várias maneiras. Talvez vocês também já tenham ouvido. Mas hoje eu quero falar para vocês assim, um pouquinho sobre Pedro. E cada vez que eu leio, que eu estudo sobre esse homem, eu me identifico ainda mais com ele. Talvez alguns de vocês aí em casa também vão se identificar com Pedro.
que Pedro, ele tinha aquela fama de ser brabão, de ser sem paciência. Pedro tinha aquela fama de ser impaciente, né? E muitas vezes eu pelo menos muitas vezes sou assim, né? Eu tenho assim, eu sou agitada, né? Aquela agitação assim. Muitas pessoas até de primeira assim, à primeira vista, talvez olhem para a gente e digam: nossa, é brava, né? Essa pessoa é impaciente, é agitada demais, né? Mas sabe o que chama atenção em Pedro? Cada vez que eu vou lendo sobre ele, eu digo que quando eu chegar lá no céu, eu quero sentar com Pedro, conversar com Pedro. Se tiver chimarrão lá, eu quero tomar um chimarrão com Pedro. Porque ele realmente é uma pessoa assim, foi um homem extraordinário. Foi um homem assim, como eu sempre digo, top das galáxias. Tá? Eu quero incentivar vocês a ler sobre Pedro. E Pedro, assim, deixa eu só... e Pedro, assim, ele tinha esse jeitão dele, né? Todo brabo, todo agitado. Mas o que chama atenção para mim de Pedro é que ele estava sempre querendo andar com Jesus. Ele estava sempre querendo estar do lado de Jesus. Ele estava sempre querendo fazer o que Jesus estava fazendo. Quando Jesus falava alguma coisa, vou lá. Pedro estava já pronto, disposto a ir com ele. E Pedro também, ele tinha também um defeitinho, né? O defeito de Pedro, ele gostava muito de julgar as pessoas. Ele gostava muito de olhar para as pessoas e muitas vezes, recebido esse convite, Pedro foi o primeiro a dizer assim: mas Jesus, tu vai na casa desse pecador, desse fariseu pecador? E Jesus sempre tinha uma resposta para Pedro, né, de exortação. Jesus falou assim para Pedro: eu vim para que os pecadores se arrependam. E todas as vezes que Jesus fazia algo assim, que Pedro ficava olhando, meio que querendo corrigir até Jesus, Jesus sempre repreendia ele. Mas sabe o que mais? Pedro, ele não ficava bravo com Jesus. Ele não ficava se murmurando: ai, também, Jesus me chamou a atenção de novo. Ai, Jesus me puxou a orelha de novo. Não, pelo contrário, ele procurava mudar aquela atitude dele. E quantas vezes, né? Quantas vezes em casa, crianças, o pai e a mãe chamam atenção, repreende, dá uma puxadinha da orelha, põe de castigo, né? E quantas vezes vocês ficam assim murmurando lá no quarto de castigo: ai, mas eu não fiz nada, não fiz errado, por que eu estou de castigo? Quantas vezes, talvez, quando o pai e a mãe repreende, né, e quer mostrar o que é certo, e aí vocês ficam lá murmurando: ai, também, mas de novo. E Pedro não. Pedro, ele gostava de ouvir Jesus. E cada vez que Jesus dava assim um puxãozinho de orelha em Pedro, o que Pedro fazia? Ele baixava a cabeça, ele refletia, e ele não errava mais naquela atitude. Ele não fazia mais aquilo que ele tinha feito, de julgar, de dizer que não vai mudar, é pecador, isso não muda nunca, sabe? E aí Jesus falava: não, mas eu vim para ele, eu não vim para os justos, porque os justos não precisam de arrependimento, já são justos, não precisam de perdão. Mas o pecador precisa de perdão, o pecador precisa de arrependimento. Foi para esses que eu vim, foi para esses que Jesus veio. Então, crianças e papais, mamães, enfim, quem está aí com a gente, que a gente, sabe, possa aprender uma lição com Pedro. E muitas vezes tem sido as vezes em que a gente faz isso, né? Eu acho que não é só eu que faço, eu acho que muita gente faz. Às vezes olha para a pessoa e já vem com julgamento, né? Às vezes a gente acha que é um pouquinho melhor que o outro. Às vezes a gente acha que está num nível maior que o outro, porque a gente sabe um pouquinho mais. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, como eu já disse aqui uma vez, nós precisamos ter a humildade de saber que nós não somos mais que ninguém,
Nós temos que ter a humildade de saber que se nós sabemos um pouquinho mais que o outro, temos um pouquinho mais de sabedoria que o outro, nós devemos ajudar o outro. E não mostrar com orgulho que a gente é melhor que o outro, porque nós não somos. Para Jesus, todos são iguais. Para Jesus, não existe filho preferido. Para Jesus, sabe o que existe? Para Deus, o que existe? Não existe filho preferido para Deus. Existe filho que tem intimidade com Deus. É essa a diferença. E era isso que Pedro tinha. Sabe, Pedro tinha intimidade com Jesus. Pedro queria estar perto de Jesus. Aonde Jesus ia, Pedro queria estar ali, porque Pedro queria ser parecido com Jesus. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e vissem Jesus refletido nele. E é assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos agir. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus. Foi assim que ele nos criou. E para isso nós precisamos ter o caráter de Jesus. Para isso nós precisamos parar, quando a gente vai ter alguma atitude, a gente deve parar e pensar, será que é essa atitude que Jesus teria? Como Jesus agiria? Será que ele agiria assim? Será que ele julgaria dessa maneira? Como ele faria? Então, e quando os nossos pais vêm e nos exortam, quando os nossos pais vêm, dão aquela chamadinha na gente, né, pedindo que a gente seja mais obediente, é porque eles querem o melhor para nós. Eles querem que lá na frente, quando vocês se tornarem adultos, vocês sejam adultos de caráter, adultos que sejam semelhantes a Jesus. Então, eles fazem isso porque eles já foram crianças. Nós já fomos crianças. Quando a gente exorta um filho, quando a gente chama atenção, é porque a gente ama. Porque só chama atenção e só corrige aquele que ama. Porque senão, quem não ama, não está nem aí para ti. Quem não ama, tanto faz. Se tu errou, se acertou, se está bom desse jeito, se está bom assim ou daquela maneira, tanto faz. Mas quando nós temos uma pessoa do nosso lado que nos exorta e que nos chama a atenção, pode ter certeza que essa pessoa nos ama de verdade. Amém? Também eu quero dizer para vocês que quando Pedro ele entrou na água, quando ele foi caminhando, muitos assim podem dizer, foi falta de fé. Se ele tivesse mais fé, ele teria ficado firme ali, teria ido até o final. Mas a primeira coisa que a Bíblia me diz foi que Pedro, ele começou a afundar quando ele ouviu o quê? Os ventos. Quando ele começou a ouvir o vento forte, foi que ele começou a afundar. Então Pedro se distraiu com o vento, ele estava focado em Jesus. Seu foco era Jesus. Mas quando ele botou o pé na água, que ele começou a andar, ele ouviu os ventos. E aí ele começou a afundar. E eu quero te dizer essa noite, não fica ouvindo os ventos. Não fica ouvindo os ventos contrários que estão soprando ali fora nos teus ouvidos. Você está focado em Jesus? Continue focado em Jesus. Continue ouvindo a voz de Jesus. Não ouça a voz dos ventos. Não se distraia com o que vem de fora. Não se distraia com vozes que talvez digam que você não pode. Não se distraia com vozes que digam, não vai dar. Está difícil esse tempo. Nós não vamos conseguir. Não se distraia com essas vozes. Não se distraia com esses ventos. Porque Jesus está na tua frente te esperando. Jesus está com os braços abertos ali na frente, esperando para pegar na tua mão. E para te levar para lugares mais altos. Para te levar para lugares em que você nem imagina que pode ir. Para te levar para vida que você nem imagina que possa alcançar. Mas isso só vai acontecer se você não ficar ouvindo os ventos que vêm de fora. Se você não ficar dando ouvidos às vozes que vêm de fora, dizendo que você não pode, que você não vai conseguir,
que está difícil esse tempo, que a pandemia está difícil, está morrendo muita gente, não vai dar. Não ouça, porque vai dar sim, vai dar tudo certo sim, mas se nós continuarmos focados em Jesus, se nós não tirarmos o olhar e os ouvidos, o olhar de Jesus e os ouvidos à voz de Jesus, aí vai dar tudo certo. Talvez essa semana tenha sido uma semana difícil, tenha sido uma semana difícil para vocês, eu não sei para vocês, para mim foi uma semana um pouco difícil, foi uma semana um pouco triste, mas eu tentei me animar no Senhor, e eu dizia, Senhor, eu não quero baixar minha cabeça, eu não quero deixar que a tristeza invada o meu coração, mas eu quero fazer com alegria. Eu quero estar lá na sexta-feira fazendo a tua obra com alegria. Eu quero estar lá na sexta-feira te adorando com alegria. Porque mesmo que venha tempestade, mesmo que venha tempos difíceis, mesmo que nesse tempo, nessa semana, a gente ouviu falar de muitas pessoas que a morte levou, muitas famílias tristes, e eu fiquei bem compadecida cada vez que eu ouço que uma família perde um ente querido, eu me compadeço, porque a gente sabe, eu sei o que é perder uma pessoa próxima, e é muito dolorido. E talvez a tua alma essa semana também estava assim, um pouco triste, um pouco abatida, mas eu quero te dizer que a nossa alegria, ela vem do Senhor, e nós devemos nos alegrar. É difícil, mas nós devemos dar graças ao Senhor e agradecer também pelas coisas ruins que nos acontecem. Porque o Senhor não nos dá nada além do que nós possamos suportar. Amém? E eu quero orar. Eu quero orar contigo essa noite. E que o Senhor venha te trazer alegria para dentro da sua casa. Senhor, meu Deus, nós ouvimos a tua palavra, Senhor. E nós sabemos, meu Deus, que estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo, Senhor, onde muitas famílias têm vivido, Pai, muitas perdas. Perdas irreparáveis. Perdas dolorosas. Perdas de entes queridos muito próximos, Senhor. E eu quero orar, Senhor, essa noite por essas famílias, Pai. Que tu possa, Senhor amado, trazer alegria de volta a essas pessoas, meu Deus. Que tu possa, Senhor amado, aquietar, acalmar a alma dessas pessoas, Senhor. E que tu possa mostrar a elas, meu Pai, que tu ainda está no controle. Que tu mostre, Senhor amado, para essas pessoas, meu Deus, que independente da situação, independente de tudo que estamos passando, meu Deus, que tu, Senhor, é o nosso consolo, tu é a nossa alegria, tu é aquele, Senhor amado, que nos levanta, tu é aquele, Senhor, que nos carrega quando nós não conseguimos caminhar, e tu é aquele, Senhor, que enxuga as nossas lágrimas, Senhor, quando muitas vezes as palavras não saem da nossa boca, Pai. Que essas pessoas possam entender, Senhor, que tu é aquele que olha no profundo do nosso coração, e tu sonda, Senhor amado, o nosso coração. Que, Senhor amado, tu possa trazer, Senhor, alegria e esperança, Senhor, para dentro dessas casas. Que essas pessoas, Senhor amado, que essas famílias, meu Deus, não venham perder a esperança, Senhor, de dias melhores. E que nós estamos sim, Senhor, e vamos viver ainda dias de aflições. Mas, Senhor, a nossa esperança vem de Ti, meu Pai. A nossa esperança está, Senhor, em um dia te encontrar, Senhor, no céu. Porque nós sabemos, Pai, que tu tem preparado um lugar lindo, um lugar maravilhoso para nós, meu Deus. E que cada um, Senhor, possa ter a certeza de que vai estar contigo neste lugar, neste paraíso, meu Deus. Que esta noite, Pai, tu venha tocar nos corações daqueles, Senhor, que talvez nunca te convidaram a morar no seu coração, que nunca te reconheceram como o Senhor e Salvador da vida delas. Que esta noite, Senhor, tu venha a tirar o sono dessas pessoas. E que tu venha invadir o seu quarto, Senhor. E que tu venha levar a elas, Senhor, a esperança de volta. Talvez daqueles que já não têm mais nenhuma esperança, Pai.
Que Tu venha, Senhor amado, abençoar cada família, cada criança, cada lar. E nós declaramos em nome de Jesus que se alguma pessoa estava com a alma abatida, estava triste, nesta noite, Pai, que seja que Tu possa estar renovando, Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa. Senhor amado, que Tu venha e com uma só palavra, Senhor amado, que Tu tire de vez, Senhor, esse vírus, Senhor, que está assolando o nosso mundo, Pai, o Brasil, o mundo. Que Tu venha, Senhor amado, eliminá-lo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos bênçãos, Senhor. Bênçãos na casa de cada família que está nos assistindo agora, Pai. E que mais tarde, quem sabe, muitos outros irão olhar, Senhor, irão ver essa live, Pai. E que da mesma maneira, Senhor, Tu venha agir na vida de cada um, Pai. Eu Te agradeço, Senhor amado, pelas nossas vidas. Te agradeço, Senhor, porque Tu tem nos guardado, porque Tu tem nos poupado, Pai. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Oh, glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Vamos cantar isso? Calma, calma, Não se preocupe, tenha calma. calma, Calma, eu dedico esse
Amém. Que essa canção tenha tocado o coração de vocês, amém? Vem cá, Nali. Pedir para a Nali agora fazer a oração final. E daí depois nós vamos estar nos despedindo. Pode ser? Senhor Deus, glorioso Pai amado, muito obrigado por mais uma live que o Senhor nos deu, por a gente ter conseguido fazer uma live, a gente poder ter fazido tudo isso. Muito obrigado por o Senhor estar com a gente, porque a vida está sendo muito difícil para a gente e para todo mundo nesse tempo de pandemia. A gente tenta fazer uma coisa e não consegue, a gente acha que não vai dar certo, tenta desistir, mas o Senhor toca no nosso coração e fala, vai, você consegue, confiamos em Ti, temos fé, Senhor, que um dia o Senhor vai voltar e vai nos levar para um lugar muito melhor do que aqui, um lugar que o Senhor preparou justinho para a gente. Cuide de todos nós, abençoe a live que vai vir, abençoe todas as lives, Senhor. Cremos em Ti, que o Senhor vai voltar com os braços abertos para nos levar para outro lar que é só para nós. Um lugar onde a gente vai ficar juntinho com você, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Escrevam lá, compartilhem e entrem também na página do Facebook e vejam lá qual é o regulamento do desafio papais. Crianças, insistam seus papais, tá? E até sexta-feira, né? Tchau!